Olá, crianças, tudo bem? Ó, a gente aqui outra vez. Fazer um videozinho rápido agora aí para vocês sobre ligações químicas, para a gente poder finalizar o conteúdo do setor A, da apostila 1. E aí a gente já está lá na página 709, como está aqui em cima para vocês, ó, aula 8, página 709 da apostila 1. Um pouco mais lá em cima tem a logo do canalzinho que eu tenho lá no YouTube, que estava há muitos anos parado, e aí agora tem um talento nele lá, deixei ele mais bonitinho. Se vocês quiserem acessar, não tem ainda muita coisa, mas tô voltando a fazer uns videozinhos aí. Nesse período de necessidade, acabei me interessando de novo por fazê-los. Certo? Então, setor A, página 709, aula 8, apostila 1, a gente fecha aí o setor A falando de ligações químicas, chamadas também de ligações interatômicas, como está aqui do lado para você, ó, porque são forças que unem dois ou mais átomos para formar uma molécula ou um composto iônico ou até mesmo um metal. Certo? Deixa eu tomar um golinho de água e vamos que vamos. Galera, deixa eu mudar aqui o slide, senão a gente fica tonto, né? Com aquele negócio todo cheio de movimento ali. As interações interatômicas, como a gente está vendo aqui neste slide, elas ocorrem para a formação de substâncias químicas, né? E essas substâncias químicas a gente vai estudar aos poucos conforme a gente dominar aí os tipos de ligações, certo? As substâncias químicas elas podem ser iônicas, moleculares ou metálicas. Hoje a gente vai estudar as ligações iônicas, né, que compõem esse grupo grande aqui de compostos, que são os compostos iônicos, certo? As moleculares, que são as ligações covalentes, e as metálicas a gente estuda depois. Por enquanto, vamos para as iônicas. Mas, para que a gente entenda o que é uma ligação química, a gente precisa primeiro entender o porquê que um átomo se liga a outro átomo. A gente acabou de estudar os modelos atômicos, a gente sabe, né, que para nós no ensino médio está em vigor o modelo de Bohr, embora exista um modelo quântico aí mais avançado, que é um modelo que a gente conhece em partes, né, mas não conhece tão a fundo.
cátions. E quem são os formadores de ânions? São os elementos lá do final da tabela. Os grupos, né, melhor dizendo, 15, 16 e 17, como está aqui no slide para nós. Ó. Então, os grupos 15, 16 e 17 eles têm uma tendência, eles são átomos pequenos, lembra de raio atômico, propriedade periódica? Como eles são pequenos, eles têm uma tendência de atrair elétrons para si. Então, ó, todos do grupo 5 têm 5 elétrons de valência. Se eles têm 5 elétrons de valência, ganhando mais 3, ó, ganha 3, fica 3 menos, né, porque o elétron é negativo. Vocês estão escutando a moto passando aqui acelerando? E eles ganham 3 elétrons e ficam estáveis, então por isso 3 menos, né? E os elementos do grupo 16 já tem 6 elétrons de valência, então eles só ganham 2 e ficam com 8. E os do grupo 17, eles já têm 7 elétrons de valência, então ganhando mais 1, eles ficam com 8, por isso menos 1 a carga desses caras. Ou seja, eles são ametais, eles têm tendência de formar átomos negativos. E no slide anterior, deixa eu voltar aqui, ó, a gente tem metais com tendência a formar átomos positivos, né, os cátions. Resumindo, a gente tem isso aqui, ó. Família 1A, 2 e 3. Tem 1, 2 e 3 elétrons de valência, então é mais fácil perder. A família 4 a gente vai pular por enquanto, porque eles têm 4 elétrons de valência. E aí, é mais fácil ganhar 4, perder 4? O que eles fazem? Então, por enquanto, a gente não vai trabalhar com eles. E grupos 15, 16 e 17, eles têm respectivamente 5, 6 e 7 elétrons de valência, então eles precisam ganhar 3, ganhar 2, ganhar 1. E aqui está a nossa família, que é o modelo da ligação, né? O modelo de estabilidade, que são os gases nobres, certo? Então, desse slide aqui, que talvez seja um pouco confuso, é só você pensar assim, ó. Essa bolinha que está aqui é o número de elétrons de valência. Então, quem tem 1, 2 ou 3, perde respectivamente 1, 2 e 3. Quem tem 5, 6 e 7 ganha 3, 2 e 1. Quem já tem 8 está tranquilo, está estável. Né? Gás nobre, estabilidade com 8 elétrons de valência. Perfeito? Aqui deixa eu colocar tudo já que ficou meio torto. Depois eu arrumo aqui para mandar para vocês. O arquivo, né? Porque o vídeo já está pronto. Se a gente pensar na ligação iônica, então o que ela é? Né? Qual que é a alma, o coração da ligação iônica? É isso aqui, ó. Você tem um metal, que a gente acabou de ver que é um formador de cátions, e você tem um não metal, que é um formador de ânions. Metal, não metal. Toda vez que esses dois caras estão próximos, olha o que acontece aqui, ó, na camada de valência. Por exemplo, o sódio, ele tem 11 elétrons na camada de valência, certo? Um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Se você olhar aqui, ó, um S2, aí na segunda camada tem 8, né? S2P6, a terceira camada tem 1. Então, para ele preencher essa terceira camada com mais 7 elétrons é muito difícil. Então, o que ele faz? Ele doa esse único elétron aqui da camada 3 para um átomo como o cloro, e aí a sua camada de dentro aqui, ó, já fica com 8 elétrons, fica S2P6, 8 elétrons, estabilidade. O cloro, ele terminou a sua distribuição eletrônica, ó, em S2P5, então esse elétron que vem do sódio para ele é excelente, porque ele vai ficar com S2P6. O sódio ficou S2P6 na camada 2 e o cloro S2P6 na camada 3. Ou seja, os dois ficaram estáveis, porque os dois conseguiram ficar com 8 elétrons no final das contas na sua última camada. E aí vem a física para explicar para nós o que é a ligação iônica. Porque ó, se o sódio tem carga mais 1 e o cloro tem carga menos 1, positivo, negativo. A física diz que isso dá uma atração eletrostática forte. Por isso que ocorre a ligação iônica. Nada mais é do que uma força eletrostática que une duas cargas opostas. A física explica isso para nós. Só que a gente precisa entender quimicamente como que essa carga surgiu. Surgiu porque alguém que precisava perder um ou mais elétrons para adquirir estabilidade e outro elemento seria legal para ele receber 1, 2 ou 3 elétrons para adquirir estabilidade. Certo, crianças? Olha esse exemplo aqui, ó, de uma maneira um pouco diferente. Existe um composto que é o CaF2, a fluorita ou fluoreto de cálcio. Como que ele é formado? O flúor tem essa configuração eletrônica aqui, ó. Camada de valência 2s2, 2p5. O cálcio termina com 4s2. Então, o flúor ele já tem 7 elétrons de valência. Se ele conseguir mais um,
para ele está perfeito. Só que o cálcio ele tem 2 de valência, ele precisa se livrar desses 2, porque aí a sua camada interna, que é a camada 3, fica com 8 elétrons, estabilidade. Por isso que a fórmula é CaF2, porque um cálcio pode doar 2 elétrons, mas cada flúor só recebe 1. Então eu preciso de 2 flúors para poder estabilizar um átomo de cálcio, certo? Por isso CaF2. Ou se você pensar como alguns materiais gostam de colocar, como o Ca perde 2 elétrons, fica 2 mais, o flúor perde um elétron, ganha um elétron, perdão, F menos, a gente usa a chamada regrinha do escorrega. O que é a regra do escorrega? Pega o número da carga aqui do cálcio e joga para frente do flúor. Número da carga do flúor, joga para frente do cálcio. Aí fica a fórmula CaF2. Mas eu acho que é mais fácil, talvez, né, a gente compreender que como a carga do flúor é menos 1 e a carga do cálcio é mais 2, eu preciso de 2 flúors para carga zero. Né? Os compostos, quando se juntam os átomos de cargas opostas, a somatória é nula, a somatória tem que dar zero. Beleza? Aqui tem um slide bem legal, já para a gente finalizar, que é a valência dos átomos de acordo com o grupo. Né? Então, todos os átomos do grupo 1, como o sódio, são cátions monovalentes, ou seja, carga mais 1. Todos os cátions do grupo 2 são bivalentes, carga mais 2, e do grupo 3, trivalentes. E os ânions é a mesma história. Todos do grupo 5, como precisam receber 3 elétrons, são ânions trivalentes, não mais cátions, né? São ânions trivalentes. E da família 6A, o grupo 16, são os ânions bivalente ou divalente. E os elementos do grupo 17 formam ânions monovalentes, certo? E a gente pode juntar a carga mais 1 com menos 3, mais 2 com menos 3, mais 1 com mais 1, mais 2 e mais 2. As cargas não precisam ser iguais, né? A gente só precisa balancear a fórmula para deixar a carga total zero, a carga total nula. Maravilha, crianças? Por enquanto é o fim. É o fim só das ligações iônicas, como está escrito aqui, ó. Só acabaram as ligações iônicas, tá? Para não ficar um vídeo muito grande, a gente já está com o tempo aí elevado. Vamos falar só das ligações iônicas, e aí na sua apostila, lá na página 710, tem 4 exercícios que são legais aí para a gente fazer. Vamos ver se dá para fazer alguns aqui de maneira sem utilizar a lousa mesmo, ver se vocês conseguem entender. Ó, página 710, exercício 1. No laboratório de química, um professor disponibilizou as seguintes substâncias. Aí tem lá uma lista, né? O3, NaI, KNO3, NH3, CaOH2, HCN, CO2, Li2O. O composto formado, ou os compostos formados somente por ligações iônicas são... O que esse exercício está querendo? Que você encontre qual composto ali está sendo formado por um metal, famílias 1, 2 e 3 da tabela periódica, e juntamente com um ametal, famílias 5, 6 e 7A, ou grupos 15, 16 e 17 da tabela periódica. Então, se você olhar aí no item 2, que tem o NaI, e no item 8, que tem o Li2O, a gente tem esse conceito sendo estabelecido, né? O Na é metal, o I é ametal, e o Li, o lítio, é um metal, o oxigênio é um ametal. Então, a alternativa B no exercício 1. Tá? Somente as moléculas do iodeto de sódio e do óxido de lítio são compostos iônicos nesse exercício aí. Se você tiver dúvida, não entender, manda lá para mim no grupo do WhatsApp, ou manda particular também no WhatsApp, que agora aqui eu só vou comentar os exercícios, né, e da alternativa certa. Qualquer dúvida você manda lá pra gente, tá bom? Exercício 2, ó. A história do seriado Breaking Bad gira em torno de um professor de química do ensino médio com uma esposa grávida, um filho adolescente que sofre de paralisia cerebral. Quando é diagnosticado com câncer, que aí a desgraça vem no pacote só, né? Ele abraça uma vida de crimes, produzindo e vendendo metanfetaminas. Não sei se vocês já assistiram. Tem algumas mentiras, mas é um seriado bem legal. Considere os elementos químicos e seus respectivos números atômicos representados na figura. Ele deu a logo aí do seriado Breaking Bad, que tem o bromo, número atômico 35, e o bário, 56. Considere os elementos químicos, eu já li essa parte. Esses elementos podem formar o composto. Aí você tem que pegar os 35 elétrons do bromo e fazer a distribuição eletrônica dele.
Ou então pegar uma tabelinha periódica como essa daqui, e você vai achar o bromo... Tá caindo minha apostila aqui. Você vai achar o bromo aqui, ó, na família... Deixa eu vir aqui na câmera certinho. Ó, o bromo aqui, ó, na família 7A. E qual que é o outro mesmo? O bário, aqui, ó. O bário você vai encontrar na família 2A. Ou seja, você tem um elemento 2 mais, certo? E você tem um elemento 1 menos. Então eu preciso de 2 desse negativo para poder neutralizar a carga 2 do positivo. Então vai ficar BaBr2. Onde está o BaBr2? Na letra D. Composto iônico, que é formado entre um metal e um não metal. Certo? 3. Determine a fórmula do composto formado pela combinação de alumínio e enxofre. Aí ele te deu, ó, o alumínio é do grupo 3. Quem é do grupo 3 perde 3 elétrons. E o enxofre é do 16. Quem é do 16 ganha 2 elétrons. Então você tem um elemento de carga... Deixa eu equilibrar a apostila aqui, ó. Você tem um elemento de carga 3 mais e um elemento de carga 2 menos. Ou seja, a minha fórmula é um MMC entre esses dois. Ou regrinha do escorrega, né? Eu cruzo as cargas. Se era, qual que são eles? Alumínio 3 mais e enxofre 2 menos, se eu cruzar, vai ficar Al2S3, exatamente. Tá? Al3 mais, S2 menos. Se eu cruzar, regrinha do escorrega, Al3S2. Al2S3. Ô, Jesus. Certo? Al2S3 é a fórmula, porque aí eu fico com 6 mais e 6 menos, carga zero. E para finalizar aí, que nosso vídeo já está ficando muito grande, exercícios da SpaceX, AMAN, né, exercícios de universidades militares. Compostos iônicos são aqueles que apresentam a ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos unidos por forças de atração eletrostáticas. Sobre as propriedades e características de um composto iônico. Aí, crianças, é um exercício legal para a gente pegar a teoria do exercício, porque é assim, a gente sabe até agora o que são os compostos iônicos. Está escrito aqui, ó, no slide, que torto, que a gente finalizou as ligações iônicas. Mas a gente viu por que elas se formam. Agora, depois que elas se formam, como são esses compostos? Esses compostos têm algumas das características que estão descritas aqui. Ó. Por exemplo, apresentam brilho metálico? Não. Essa é uma característica que a gente vai ver que é só dos metais. Tá? Por que ela não tem brilho metálico se tem um metal na fórmula? Porque tem um metal e um ametal que se neutralizam. Se fosse só metais, teria brilho metálico. Então a 1 está errada. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Essa está certa. Por quê? Quando você tem uma força eletrostática juntando duas cargas opostas, essa força é muito forte. Então a ligação iônica é muito forte. Se a ligação é muito forte, é difícil de separar eles. Então o ponto de fusão, ponto de ebulição, né, vai ser elevadíssimo. A 2 está certa. Apresentam boa condutividade elétrica quando em solução aquosa. Esse é um ponto muito importante. A gente vai ver algo sobre o que esse exercício está pedindo no final para a gente comparar as 3 ligações. Mas por enquanto basta você saber o seguinte: todo composto iônico ele é um sólido cristalino. Se você tentar conduzir corrente elétrica nesse sólido, não funciona. Mas se você colocar ele em água, por exemplo, ou aquecer até a fusão, os íons aparecem de novo. É como se você estivesse destruindo o composto iônico e reformulando os íons. E íon conduz corrente elétrica muito bem. Então, quando ele diz aí no ponto 3, apresentam boa condutibilidade elétrica em solução aquosa, está certo. Então, 2 e 3 estão certos. São sólidos nas condições ambientes. A gente acabou de falar, né? Eles são sólidos porque a ligação é muito forte. Então, 2, 3 e 4 estão certas. 5 são pouco solúveis em soluções polares como a água. A gente sabe que solução polar como a água só dissolve composto polar. E não existe composto mais polar do que um composto iônico, né? Polo positivo, polo negativo. Isso é polaridade, é você ter regiões com cargas opostas. Então todo composto iônico é muito solúvel em água. Alguns menos, alguns mais, mas eles são todos solúveis em água. Então a gente fica com a letra B, né? A 2, a 3 e a 4 estão certas. Beleza, crianças? Com isso, a gente finaliza a frente B, né? É a minha frente? Não, a frente A. A frente A da apostila 1. Eu combinei com o Guilherme que eu tenho que dar até separação de misturas na frente B.
Se ele já tiver dado, vocês me avisem, por favor. Se puderem me dar um toque. Mas aí a gente vai continuar as ligações químicas, vai fechar, que tem mais uma ou duas aulas, acho que são 2 aulas na apostila 2, e depois a gente volta para falar de substâncias, misturas, separação de misturas, essas coisas fáceis aí. E finalizar de vez mesmo a apostila, certo? Qualquer dúvida quanto a essa ordem, aos exercícios, me procurem lá no grupo e vida que segue. Ó, por enquanto, fim só das ligações iônicas, tá? Já já a gente volta com mais uma aulinha chique aí para vocês. Abraço, galera. Bons estudos e disciplina, hein? Segue a vida.